Você já se perguntou por que a prosperidade parece fugir de você? E não importa o quanto você trabalha, o quanto você se esforça, porque a prosperidade não tem a ver só com dinheiro. E se eu te falar que a prosperidade vai muito além do dinheiro, tem a ver com a sua história familiar. Eu quero trazer para vocês aqui a constelação familiar e essas bases sistêmicas aqui, para você entender que a prosperidade vai muito além disso, porque muitas vezes a gente se coloca como. Vou trazer para vocês aqui, né? Antes de você entender o como, você tem que entender as bases. Quais são as bases? Bert Helling, ele entendeu que todo e qualquer relacionamento dentro da família requer princípios, requer leis. E essas leis estão diretamente relacionadas com o dinheiro, porque a forma que você se relaciona com o dinheiro é a forma que você se relaciona com você, é a forma que você se relaciona com o seu sistema familiar. Ah, e Bert Helling, então, ele descobriu três leis, que são três, eu falo assim, são três princípios que você precisa seguir. Esses princípios para que o dinheiro flua para a sua vida de forma harmoniosa. Sem esses princípios, Bert Helling, ele fala que ocorre que bloqueios, ocorre que você já ocorre na sua vida, escassez, falta, a vida trava em vários aspectos, né? Quais são eles, então? A primeira é o pertencimento. Toda e qualquer pessoa dentro do sistema tem o direito de pertencer. Só que, o que é o direito? Muitas vezes a pessoa também tem que se sentir. Muitas vezes você tem um sistema, mas não se sente pertencente a esse sistema, né? É o que acontece com muitas mulheres. Chega, eu tenho meu sistema, mas eu não me sinto pertencente. Por quê? Porque a mãe pode dar mais atenção por irmão, e o que você sente é importantíssimo. Isso reverbera dentro do sistema, mas principalmente dentro de você. Aí você não se sente pertencente. O dinheiro não tem como fluir para você, porque você não acha que você não merece. Tem todas essas questões de falta de merecimento, vem desse aspecto também de você não entender as leis. Sentimento de pertencimento, ele é fundamental dentro do sistema. Quem mais tem que pertencer dentro desse sistema, né? Você tem que se sentir pertencente. Filhos excluídos têm que se sentir pertencente. Por exemplo, a sua mãe casou de novo, seu pai casou de novo, seus irmãos também têm direito a pertencer a isso. Isso, se eles não se sentem, você, às vezes, inconscientemente, também não se sente pertencente por causa desse irmão ali que o pai exclui ou a mãe exclui de forma que você carrega a dor dentro de você. E você precisa olhar para isso dentro da visão sistêmica. Pertencimento é sobre pessoas, é sobre sentimentos também. Muitas vezes a gente não dá o direito do sentimento pertencer, um pertencimento. Tem várias questões de pertencimento, mas o mais importante é você se sentir pertencente. Também pode incluir ali, né? Pais alcoólatras, pertencimento de um pai que abandonou, e você tem que trazer esse pai para ele se sentir pertencente. Porque muitas vezes, o que algumas mulheres, quando o pai abandona? Não, Michelle, mas eu nem sinto falta, ele não faz falta, não, menina, não. Eu fui bem criada ali sozinho pela sua mãe. O sistema, ele é maior do que você. E você sente. É a alma, vamos colocar assim, o sistema pensa comigo que é algo maior, a alma sente, e todos querem pertencer. O seu pai, ele faz parte, porque ele faz parte de você. Você tem que dar um lugar para ele também. Todos têm o direito de pertencer. Não existe ex-pai, não existe ex. Mães se separam de pais e faz essa esculhambação, digamos ali, tanto pai quanto mãe, né, dentro do sistema. A criança sente o quê? Fora do lugar, não entende o lugar dela. Aí vamos para outra lei, que é a lei da hierarquia. Todo mundo tem um lugar dentro desse sistema. Você tem o seu lugar de filho, e os seus pais têm o lugar de pais, e os seus avós têm o lugar de avós. E, às vezes, né, vamos colocar assim, às vezes, que quando um pai sai, vamos imaginar, hipoteticamente aqui, um pai sai ali daquele movimento ao lado da mãe,
às vezes, inconscientemente, quem ocupa esse lugar do lado da mãe? A criança. E, hierarquicamente, a criança não tem que ir para aquele lugar. A mãe não tem que colocar filho no lugar de marido. Ai, Michele, daí eu tenho que ajudar minha mãe, porque meu pai foi não sei o quê, bibibó, bobobó. A criança, ela não pode ir para um lugar que ela não pertence ali. É pesado, por isso que hoje você se arrasta na vida, se arrasta com dinheiro, porque você ainda quer resolver o problema da mãe. Aí pensa assim, nossa, Michele, eu não sei do nada, porque você ainda está olhando para a mãe e não está seguindo com a sua vida. O dinheiro não vem para. Vamos pensar assim comigo? O dinheiro não vem para a criança não sabe fazer dinheiro, quem faz dinheiro é a adulta. E se você não mudar a sua postura interna, o dinheiro não vai vir para você. O dinheiro não vai fluir, porque você está aí ocupando um lugar que não é seu, você está querendo salvar a mãe, você está excluindo o pai. Isso tudo só acontece de forma inconsciente também, né? Porque a mãe coloca a criança, você é ser responsável da casa, não é sua obrigação. Pais têm que permanecer no lugar de pai e mãe. Criança não tem que ocupar um lugar que não é dela, é pesado. Ou tem filhas que tentam ali salvar o pai por causa da mãe, uma péssima mãe, não trata bem o pai, né? Amor da filha pelo pai. Aí você se coloca onde? Ao lado do pai. Você acha que o dinheiro vai vir para você? Você tem que olhar pai e mãe como pai e mãe. E eles têm que te ver como filha, não é sendo a salvadora deles também. Porque pai e mãe têm dores emocionais também a resolver. Mas você não veio aqui para resolver o problema do seu pai e da sua mãe. Você não veio aqui para salvar pai e mãe. Ai, que eu vejo muitas mulheres, mas Michele, eu quero dar certo na vida porque eu quero dar o dinheiro para minha mãe, eu quero contribuir. O dinheiro não vai vir. Não vai vir. Porque você não está aqui para realizar os sonhos deles, está aqui para realizar os seus sonhos. O dinheiro não vai vir, por quê? Porque também a gente quer voltar e contribuir. Bert Helling fala, você não tem responsabilidade sobre seus pais mais, nem seus pais sobre você. O que eles te deram é mais importante, é a vida. É a única coisa que você tem que ser grata a ir. Filhos não devolvem para os pais nada. Pais é que tem que dar para os filhos amor, pertencimento, tem que dar para os filhos, ordem. É os pais que dão, os filhos só recebem para quê? Para que eles possam dar para as próximas gerações e não voltar para trás. A força não está para trás, a força é para frente. Sistema se mantém indo para frente, sistema não se mantém olhando para pai, para avô, para bisavô. E o fluxo da vida os filhos têm que ficar ali. Se você tem um pai que abandonou, você tem uma mãe ali que trabalha demais e você teve que cuidar dos irmãos, você está num lugar de pai ou mãe para os seus irmãos e esse não é o seu lugar. E você acha também que você é salvadora dos irmãos. O dinheiro não vai vir para você. Você não está seguindo o fluxo da vida. E o fluxo do dinheiro não vai vir. Qual é a terceira que Bert Helling falou? É a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Isso daí é importantíssimo. Entre o dar e receber vamos lá, que nem eu disse antes, os pais eles têm que dar e os filhos recebem. Muitas vezes o que acontece com os filhos? Eu quero receber do meu pai e da minha mãe, mas eu só quero receber coisa boa, coisa ruim não. Você tem que pegar tudo deles, tanto bom quanto de ruim, porque isso é aprendizado para a vida. É isso que a constelação está dizendo. Você tem que pegar o que é bom e o que é ruim, porque o ruim é aprendizado que eles estão te ensinando. E você não tem que ali fazer os erros deles. Você tem que buscar ser você dentro desse sistema. Mas eu tenho que receber dos meus pais. Eu tenho que entender que entre dar e receber de pai e mãe, eu tenho que só receber. Eu sou a filha, eu recebo. Eu tenho que receber deles. Eu não tenho que voltar para trás. Eu não tenho que dar, eu não tenho que dar, filhos não dão. Vamos colocar assim, eu quero que você imagine. Você já imaginou o Criador, Deus, na sua fé que você imagina? Ele nos criou. Aí ele fala assim, eu criei vocês. Agora vocês têm que me dar tudo. Ou ele fala assim, filhos, eu já te dei tudo. Vai lá e seja feliz. Vai lá e cria as minhas obras. Faça dela.
Ele não fala que a gente tem que voltar, devolver Criador. Alguém faz isso? Criador, toma aqui a riqueza, porque essa riqueza foi você que me deu. Ai, Deus, não sei o quê. A gente não volta e devolve para o Criador. A gente desfruta daquilo que ele nos deu. Não é assim? Pensa que a vida, a paz é a mesma coisa. Você tem que desfrutar da vida que eles te deram. Não tem obrigações de retribuir nada. Tirou esse peso? Tá? Então, filhos recebem tanto bom quanto dos de ruins. E nessa ordem, filhos, né, recebem. Mas muda entre marido e mulher, tá? Aqui. E muda entre marido e mulher. Aí, entre casamento, existe equilíbrio. Uns dão, depois o outro dá, né? Um dá e o outro dá. E precisa ter essa lei da compensação. Por quê? Porque ninguém pode sentir que um dá mais ou outro dá menos dentro desses relacionamentos. Senão é o que acontece, que o quê? Uma pessoa vai embora, não se sente ali que ela não se sente naquele lugar, não sente que ela merece estar ali. Então a gente sempre tem que olhar para os relacionamentos equilíbrio, tá? Para que haja um equilíbrio na prosperidade também. E você está colocando as leis em equilíbrio, porque o dinheiro só pode vir para você para fluir de forma leve quando você coloca essas três leis. O que acontece ali? Você pode se sentir pertencente a essa família, né, na lealdade. Ah, se a minha mãe e meu pai que são tão bons comigo, digamos assim, eu sou tão leal à escassez deles, e você continua na escassez por lealdade ao papai ou à mamãe. Porque a minha mãe, eu vejo que ela se sobrecarregou. E eu olho para o dinheiro com o sentimento de se sentir sobrecarregada, muita responsabilidade, muita raiva, muita rejeição. O dinheiro não vai vir para você se você não olhar, não incluir o sentimento, pertencimento ao sentimento, a dor, colocar ordem, ó mãe, essa responsabilidade era sua, eu era apenas a criança. Quem é responsável ali dentro daquele sistema lá atrás? Papai e mamãe. Você não é responsável. Você é responsável pelo sistema que você está formando com seu marido, com seus filhos. Esse sistema, sim, você é responsável. O outro, não. E a gente tem que entender que o dinheiro, ele serve à vida, né? Ele serve à vida. E ele tem que servir ali ao sistema, ao seu sistema original. Porque os seus pais, eles, você tem que olhar para eles como pais, eles fizeram, eles estão fazendo o dinheiro que a consciência deles consegue. Cabe a você fazer isso com o seu ali. A consciência deles estão conseguindo fazer. Porque os seus pais, eles também têm dores a resolver ali em relação ao dinheiro. Então, muitas vezes a gente tem que deixar os pais no lugar deles. E se você quer ser próspero, feliz, você tem que olhar para a vida, para frente, para os seus filhos, para o seu companheiro, olhar para o dinheiro com o quê? Aprendendo a receber, porque muitas de nós têm desequilíbrio entre a lei do equilíbrio, do dar e receber, e a gente não sabe receber. Amor, o dinheiro não vai vir, porque a gente não sabe receber. Aí quando o dinheiro vem, a gente sente que a gente não é merecedora. Por quê? Porque essas leis estão em desequilíbrio. Qual dessas leis que são em desequilíbrio na sua vida que você precisa olhar para prosperar, para olhar para o dinheiro e realizar os seus sonhos? Porque você veio aqui para realizar os seus sonhos e ser feliz, sem carregar a lealdade de pai, de mãe, sem carregar o peso da dor, sem se colocar num lugar que não era seu ali, porque isso se torna peso. O dinheiro não quer vir com peso, ele quer vir com facilidade, alegria e glória para você. Então, coloca essas três leis em equilíbrio, olha para essas leis e transforma a sua vida.